E aí, tudo certo? Olha só que interessante, já parou para pensar que dá para transformar R$ 1.000 por mês num salário para a vida toda? Pois é, parece até bom demais para ser verdade, mas a matemática não mente. E é justamente sobre essa estratégia, os números por trás dela, que vamos conversar hoje. Sem promessas milagrosas, viu? Apenas um plano bem claro. Pois é, quem nunca, né? R$ 1.000 que, quando a gente vai ver, foram embora em pequenos gastos. Um delivery aqui, um transporte por aplicativo ali, umas comprinhas online. Chega o fim do mês e fica aquela sensação: para onde foi o dinheiro? Parece que evaporou. Isso só mostra que, muitas vezes, o problema não é o quanto se ganha, e sim como esse dinheiro é usado. E aqui, olha, tá a virada de chave. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando para ganhar dinheiro, ou seja, trocando o nosso bem mais valioso, que é o tempo, por um salário. A grande sacada é inverter essa lógica, fazer o dinheiro trabalhar para comprar liberdade, para comprar o nosso tempo de volta. Para entender como chegar lá, é fundamental reconhecer que existem basicamente duas mentalidades, dois caminhos diferentes. E a escolha entre um e outro é o que, no final das contas, vai definir o sucesso ou o fracasso dessa jornada. Vamos lá. De um lado, a gente tem o Cláudio. O Cláudio trata o investimento como se fosse uma loteria. Ele está sempre atrás da criptomoeda que vai explodir, daquela dica quente do momento. Ele tem pressa, sabe? Do outro lado, a gente tem a Mariana. A Mariana entende que investir é um negócio. O foco dela não é a aposta da semana, mas a construção, a consistência, com segurança e, principalmente, paciência. E essa ideia não é nova, não. Vem de Benjamin Graham, ninguém menos que o mentor do Warren Buffett. Ele dizia exatamente isso. O investimento mais inteligente é aquele que a gente trata como um negócio, com análise, com estratégia e, o mais importante, com margem de segurança. É uma mentalidade de ser dono, não de ser um apostador. Bom, e a estratégia da Mariana para construir essa riqueza toda não é nenhum segredo. Dá para pensar nela como uma receita de bolo, que tem 3 ingredientes essenciais. E como em toda receita, né, se faltar um dos ingredientes, o bolo simplesmente não cresce. O primeiro ingrediente é o aporte, os tais R$ 1.000 por mês. Pensa nele como a gasolina do carro. Sem gasolina, o carro não anda, simples assim. O segundo é a taxa de retorno, a rentabilidade. Esse é o fermento do bolo. E o terceiro, que talvez seja o mais subestimado de todos, é o tempo. O tempo é o forno. Não adianta nada botar o forno em 500 graus por 1 minuto porque o bolo queima. Precisa do tempo certo, na temperatura certa. Então, o ponto central é esse. A gente está falando de construir uma máquina. Uma máquina onde se coloca R$ 1.000 de um lado e do outro o que sai é tempo livre, é liberdade. A matemática não quer saber de sentimento ou de pressa. Ela só se importa com frequência e consistência. Certo. Entendido o conceito, vamos para a prática. Como é que a Mariana, a nossa investidora inteligente, faz isso? Qual é o plano de ação dela? Onde ela coloca esses R$ 1.000 para que eles se multipliquem com segurança? E aqui entra a regra de ouro do investidor que joga na defesa. Uma ideia famosa do Graham. A prioridade número 1 não é caçar lucros absurdos, é proteger o capital. A defesa vem sempre antes do ataque, porque, matematicamente, perder dinheiro dói muito mais no patrimônio do que deixar de ganhar um pouquinho a mais no curto prazo. A carteira da Mariana reflete bem essa mentalidade defensiva. Como dá para ver no gráfico, a maior parte, 70%, vai para renda fixa. São investimentos mais seguros, tipo tesouro direto. Essa é a base, o alicerce. Os outros 30% vão para fundos imobiliários que geram uma renda todo mês como se fossem aluguéis. Essa fatia grande em renda fixa funciona como um amortecedor emocional, sabe? Protege a carteira na crise e evita que se tome decisões no desespero. Beleza. Viver de renda parece uma coisa meio abstrata, né? Mas para o nosso cérebro funcionar bem, ele precisa de um número, de uma meta clara. Afinal, quanto dinheiro é preciso ter para alcançar essa tal liberdade? Vamos calcular isso. A fórmula é bem mais simples do que parece, olha só. É a renda mensal que se deseja dividida pela taxa de retorno mensal. O resultado é o capital que a gente precisa. Para a nossa simulação aqui, vamos usar uma meta de renda de R$ 1.700 e uma taxa de retorno que serve de objetivo, algo bem realista, de 1% ao mês. Fazendo a conta, 1.700 dividido por 0,01, o número mágico é R$ 170 mil. Esse é o alvo. Percebe? Não é 1 milhão, não são 10 milhões, é um número que dá para tocar, é tangível. E aqui tem uma reflexão poderosa.
R$ 170 mil é basicamente o preço de um carro novo, um SUV desses que a gente vê na rua todo dia, muitas vezes financiado, inclusive. É uma escolha muito clara. O mesmo dinheiro que compra um bem que só desvaloriza poderia comprar uma máquina de gerar renda passiva. No fundo, muita gente está dirigindo a própria aposentadoria por aí e nem se dá conta. Agora, a pergunta que todo mundo quer fazer, sabendo o alvo e sabendo a estratégia. Quanto tempo leva para chegar lá? Com os juros compostos trabalhando a todo vapor, investindo R$ 1.000 por mês, com aquela meta de 1% de retorno, o tempo para chegar nos 170 mil é de 9 anos e 1 mês. Agora, olha a comparação. Se a pessoa for menos cuidadosa, deixar o dinheiro num investimento qualquer, rendendo, sei lá, 0,6%, levaria 16 anos. Pensa nisso. Uma pequena diferença de conhecimento e estratégia compra, literalmente, 7 anos de vida de volta. Ah, mas e a inflação? Excelente ponto. Daqui a 9 anos, R$ 1.700 não vão comprar a mesma coisa que hoje. Exatamente por isso que a escolha dos investimentos é crucial. O Tesouro IPCA+, por exemplo, já tem a proteção contra a inflação na própria fórmula. E os aluguéis dos fundos imobiliários também são corrigidos. A meta não é um número fixo. A meta é ter um poder de compra que se mantém ao longo do tempo. E, por fim, a mágica dos juros compostos em ação. No começo, o esforço do aporte mensal é muito maior do que o dinheiro que rende. Mas ali, por volta do 5º ano, acontece o ponto de virada. O rendimento mensal começa a se igualar ao valor do aporte. A partir daí, meu amigo, a aceleração é brutal. É a bola de neve rolando e crescendo sozinha. 9 anos. Pode parecer muito tempo, mas a verdade é que eles vão passar de qualquer jeito. A questão fundamental não é se o tempo vai passar, mas sim como cada um vai estar quando ele tiver passado. A escolha de começar a construir isso hoje é o que vai definir o futuro que será encontrado lá na frente.